Oi, gente. Voltei para fazer uma pequena explicação da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23, do 1 ao 12. O vídeo da leitura já está no canal, tá bom? Então, nos versículos anteriores, nós vimos que depois dos guardas do templo zombarem, né, e baterem no Senhor Jesus, eles levaram o Senhor ao Sinédrio para ser interrogado. Então, saindo do Sinédrio, o levaram para o governador romano Pôncio Pilatos, que governou a Judéia na época do Senhor Jesus. Chegando perto de Pilatos, começaram a acusar o Senhor Jesus, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César. César era o imperador de Roma. E aí eles falaram que acharam o Senhor Jesus, né, pervertendo a nação de Israel, impedindo que eles pagassem imposto a César e afirmando ser o Cristo o Rei. Então nós vimos aqui o quê? Mentira. Mentiram, né? Nós estamos vendo acusações falsas, porque o Senhor, ele já tinha falado, né, que era para dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Vocês lembram? Tem vídeo no canal explicando sobre esta passagem, que está em Lucas 20, 25, tá? Se quiserem dar uma olhadinha, vocês voltam lá e vejam a explicação no vídeo, tá? Que o Senhor disse exatamente isso: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca falou para não dar, nunca falou para não pagar os impostos. Ele nunca deu nenhum exemplo errado pra gente, nunca ensinou a gente a fazer as coisas erradas, né? Então, depois da acusação, né, feita pelos sacerdotes e os mestres da lei, Pilatos perguntou para o Senhor Jesus: você é o rei dos judeus? Aí o Senhor respondeu: o Senhor está dizendo isso. E Pilatos falou, né, aos principais sacerdotes e às multidões que estavam ali, tudo para ver o que ia acontecer, né? As mesmas pessoas, maiorias, e as mesmas multidões que estavam ali colocando folhas, galhos, roupas, quando o Senhor Jesus estava entrando em Jerusalém, a entrada triunfante dele, quando ele montou no burrinho, a maioria estava tudo aqui, ó, as multidões aqui, ó, para acusar o Senhor Jesus. Como pode, né, gente? Como pode uma coisa dessa, né? E aí Pilatos falou, né? Eu não vejo neste homem crime nenhum. Não vejo crime algum nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, né? Acusavam o Senhor de agitar o povo na Galileia e na Judéia. Eles acusavam o Senhor assim descaradamente, né? E aí quando Pilatos ouviu, né, o que eles falaram, aí perguntou se o Senhor Jesus era galileu. Ao saber que o Senhor era da região que era governada por Herodes, Herodes é o Herodes Antipas, que foi aquele que mandou cortar a cabeça do João Batista, tá? Também tem vídeo aí no canal. Então, o que Pilatos fez? Mandou que levassem o Senhor Jesus para Herodes. Falou: leva ele lá para Herodes interrogá-lo. E aí quando chegou perto de Herodes viu o Senhor Jesus, ficou contente. Não sei como é esse contente dele, né? Mas dizem que ele ficou muito contente, pois queria vê-lo fazer algum sinal. Então estava no interesse aqui, né, de ver o Senhor fazer algum sinal, né?
e ele interrogou o Senhor de muitas maneiras, mas o Senhor não lhe respondia nada. E os sacerdotes e os escribas estavam ali presentes, como sempre, né? Estavam sempre ali, sempre junto para acusar o Senhor, né? E fizeram exatamente isso, e o acusaram com mais veemência ainda, acusaram mesmo, sem dó nem piedade. Herodes e os seus soldados, eles tratou o Senhor Jesus com desprezo. Na mesma hora que tinha ficado feliz ao ver, para ver se via um sinal, né? Já começou a tratar com desprezo. E para zombar ainda mais, mandou que vestisse o Senhor Jesus com um manto luxuoso. E devolveu ele a Pilatos. Falou, ó, veste ele com esse manto aqui, já que ele está dizendo que é rei, como exatamente o que os escribas e os sacerdotes falaram. Não, Senhor. Mas Herodes acreditou nos sacerdotes, nos escribas, nos fariseus. E falou, já que ele está falando que é rei, então vamos colocar esse manto nele, vestem ele com esse manto, deixa ele igual um rei, zombando, né? Para tentar destruir tudo que o Senhor Jesus estava fazendo de bom, colocando ele assim como péssimo, né? Como que o Senhor estava sendo que um tirano, né? Só que não, né? Só que o Senhor não fez isso, né? Então, até então, Herodes e Pilatos, gente, eles eram inimigos. Olha só, eram inimigos os dois, né? Porque um mandava num canto, outro no outro. E aí os dois ficavam ali, acho que, sabe, tipo esquerda e direita. Então, bem isso, fica ali, brigando, né? Mas a partir daquela hora que Herodes mandou levar o Senhor de volta para ele, o que aconteceu? Ficaram amiguinhos. Ficou aquele jogo de empurra, sabe? Pilatos mandou para Herodes. Herodes vestiu ele com um manto, tirando o sarro dele, né? Zombando. E devolveu para Pilatos. Mas, antes de tudo, com muita zombaria, né? Devolveu. Com isso, o que ele fez? Ele deu crédito para o outro, tipo assim, Pilatos mandou que Herodes resolvesse o problema. A Herodes vestiu ele com uma capinha de rei e falou, leva de volta para Pilatos, né? Então ficou aquele joguinho, né? Vice-versa, um e o outro, um mandava para lá, outro mandava para cá. Então o Senhor Jesus acabou, sabe aonde? Nas mãos dos próprios sacerdotes e escribas judeus. Por quê? Porque ele levou eles de volta, levou o Senhor de volta para Pilatos. E Pilatos, ele não era romano, ele não conhecia as leis dos judeus. Ele era romano, ele não conhecia, ele não tinha entendimento da palavra nenhuma. Quem tinha eram os judeus, não o Pilatos, né? Então o que Pilatos fez? Jogou na mão dele, só se vira, então, lava as mãos, não é isso? Lavou as mãos e deixou na mão dos judeus. Então é isso, gente. Voltamos no próximo vídeo com a continuação da explicação sobre o Senhor Jesus. Peço a Deus que abençoe a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.